E aí, galera, beleza? Meu nome é Érico, eu sou VP Finanças da ESEC Natal e sou NSC Consultant do Direito. E eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o papel do manager de finanças na organização, beleza? E para começar, eu trouxe aqui para vocês alguns tópicos. Primeiramente, o que é o back-office na ESEC, né? Explicar como é que funciona. O que é ser manager de finanças dentro da organização. Segundo, DDs e MOS, ou seja, Job Descriptions, mensuráveis de sucesso. E por último, rotina e corners que esse cargo faz dentro da organização, ok? E aprofundando um pouco mais no que é o back-office, ah, basicamente o escritório está dividido em duas partes, duas grandes macro-áreas, que seria o back-office e o front-office, onde o front-office é a parte operacional da organização, ou seja, onde estão localizadas as áreas responsáveis por income e outcome da organização e em si os produtos, né, de GV, GT e GE. E aí, essa é a parte operacional. Já o back-office é, é a grande área, né, responsável por gerir os recursos do escritório, sejam eles financeiros ou humanos. E aí é onde estão aí onde se encaixam, né, finanças, legalidade e PM. Beleza? E aí a função desse time, dessa grande área de back-office, é gerir de forma consciente todos esses recursos, garantindo com que as operações, com que o front office trabalhe de uma forma melhor, beleza? E aí falando um pouquinho mais sobre o cargo de manager de finanças, né? Eu gosto de explicar a estrutura da organização como está disposto um time de futebol em um campo. Então, eu vejo os atacantes como a membresia, ou seja, a parte operacional da organização, onde estão realizando as principais ações da entidade, né, de consideração e entrega de experiência. Já na parte traseira do campo, onde estão localizados os defensores e os goleiros, o goleiro e os zagueiros, né? Eu gosto de relacionar o EB, que são as pessoas que têm que ter a maior visão de jogo, porque são muitas vezes eles que têm que criar as estratégias. Então, esse seria o EB. E no meio de campo, onde estão localizadas as pessoas que fazem um intermédio entre o EB, entre os defensores e os atacantes, que seriam a operação, está localizado o TLB e principalmente o manager de finanças. Porque muitas vezes ele é um embaixador da área de finanças que faz toda essa comunicação entre o EB e a membresia e tenta entender qual é a realidade deles e como trabalhar da melhor forma possível para que a EB utilize estratégias condizentes com essa realidade, beleza? E aí, continuando, falando um pouquinho mais sobre DDs e MOS, o cargo de manager de finanças faz muitos processos básicos, como o controle do fluxo de caixa da entidade, ou seja, controlar as entradas e saídas da organização, junto com o VP Finanças. Ah, nesse, nesse termo de embaixador, muitas vezes se encaixa a briga, que é o cumprimento da política financeira, ou seja, fazer com que o CL conheça e cumpra a política financeira da organização, a, a realização de auditoria de contas, a realização de processos básicos de ODX e ACX, coisas como gerar pagamentos, realizar pagamentos de reembolsos e coisas do tipo, e realizar córnea com as operações. E aí volta para aquele tema de embaixador. Falando um pouquinho sobre as mensuráveis de sucesso, as principais delas são a meta financeira, né? Ou seja, o quanto a candidato está atingindo, porque uma das jobs dele é controlar o fluxo de caixa e garantir o cumprimento da política financeira, né? E aí a auditoria de contas, ou seja, o quanto de multa essa entidade está tomando, porque é uma das principais entregáveis dele, e se essa entidade está sendo multa zero. Também como garantir com que as entidades, com que as operações estejam baixas ou nenhuma inadimplência, ou seja, que EPs não estejam em dívida com o escritório, certo?
E também, como ele faz corner com as operações, fazer esse contato entre o EB e a membresia, ele pode ajudar o VIP Finanças a realizar investimentos de forma mais sustentáveis, garantindo que tem um maior retorno desse investimento, beleza? Por último, falando um pouquinho sobre rotina e corners, a, como seria a rotina de um manager de finanças? Ela primeiramente, é necessário entender quais são as principais jobs que um manager pode ter, porque muitas vezes varia de acordo com a realidade de cada entidade, mas principalmente entender quais são as principais entregáveis e DDLs que essas entregáveis possuem, como por exemplo, auditoria de contas, e fazer com que isso seja adaptado à sua rotina, né? Que você tenha uma rotina para garantir que tudo isso seja entregue da melhor forma possível e não seja acumulado, certo? E aí é por isso que a disciplina é importante, porque uma vez que você entende quais são as DDLs, como é o regime de entrega dessas coisas, você precisa adaptar isso à sua rotina, fazendo com que você não deixe tudo para a última hora e isso se acumule, porque pode parecer que não, mas isso no final pode se tornar um problema. Então, disciplina é algo importante para que você tenha e que você realize um trabalho bom de manager. E aí, quais são os corners que um manager tem responsabilidade? São basicamente todos, porque, como eu falei, o manager é o embaixador de finanças dentro da membresia. Então, apesar de não liderar um time, é alguém que sempre tem que estar em contato com todas as áreas, buscando entender a realidade deles e como que finanças pode fazer um trabalho melhor para garantir um bom retorno dessas operações, né? E aí, como fazer um corner efetivo? É justamente esse de estar bem próximo das operações, buscando entender a realidade delas, buscando entender quais são os gaps que elas possuem e como é que finanças pode atuar para melhorar essas situações, né? E levar todos esses temas, todas essas pautas até o VP e buscar entender junto com ele como é que vocês podem trabalhar, beleza? E aí o que eu aconselho é ter rotina de reuniões, principalmente com o TLB e a membresia, apesar de você não fazer parte da área, mas por ser de OGX, a participar de reuniões de OGX, de ICX, também participar de reuniões diárias para que você possa entender melhor como é que está funcionando cada operação. E é isso, galera. Se vocês têm alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Tem aqui os meus contatos e espero que vocês aprendam bastante nessa NEC, beleza? Obrigado e até mais.